Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos dar início ao Midrash da Parashá Bamidbar. Hashem ordena a Moshe contar Bnei Israel. Você se lembra que o Mishkan foi consagrado por 8 dias? O último dia de consagração era o primeiro dia de Nissan, no ano 2449. Exatamente um mês antes, Hashem ordenou a Moshe: conte os homens de Bnei Israel que têm entre 20 e 60 anos. Peça aos Nessiim, líderes das tribos, que ajudem você na contagem e anotem o total de cada shevet. Cada judeu contado deve provar a que shevet ele pertence. Por que Hashem queria que os judeus fossem contados naquele momento? Eis aqui algumas das razões. Quando o Mishkan foi inaugurado, a Shekhinah de Hashem desceu dos céus para repousar na terra. Um rei conta seu exército no dia em que é coroado, a fim de saber quantos soldados ele tem. Da mesma forma, Hashem pediu que Moshe descobrisse o número de judeus sob os quais sua Shekhinah repousaria. Você pode perguntar: por que Hashem esperou um mês inteiro depois de Rosh Chodesh Nissan para contar o povo, ao invés de contá-lo no dia em que a Shekhinah desceu sobre o Mishkan? Primeiro, uma das razões foi que os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, morreram em Rosh Chodesh Nissan. Por um mês inteiro, Bnei Israel ficaram de luto por estes dois grandes tzadikim. Durante este mês triste, teria sido difícil para o povo cumprir uma nova mitzvah. Assim, Hashem esperou até terminar o luto por Nadav e Avihu antes de ordenar que a contagem começasse. Segundo, Bnei Israel logo entrariam em Eretz Israel. Hashem ordenou esta contagem para descobrir quantos homens serviriam no exército judeu que ajudaria na conquista da terra. Como a ordem de Hashem foi cumprida? Moshe imediatamente reuniu os 12 Nessiim, líderes das tribos. Ele lhes disse: Hashem ordenou que vocês me ajudem na contagem dos judeus. Vamos fazer uma assembleia hoje e contar ao povo sobre a ordem de Hashem. Todos os judeus se reuniram e lhes foi dito: todos os homens acima de 20 anos farão uma fila em frente a Moshe, Aharon e os Nessiim. Cada homem deverá trazer uma moeda de meio shekel e os documentos e testemunhas que provam a qual shevet seu pai pertence. A contagem começará com o shevet de Reuven. Por que Moshe ordenou que cada judeu desse uma moeda? É proibido contar os judeus de forma direta. As moedas seriam contadas em seu lugar. A contagem começou naquele mesmo dia. Os homens do shevet Reuven se alinharam na frente de Moshe, Aharon e os 12 Nessiim. O primeiro da fila entregou sua moeda e disse, por exemplo: meu nome é Shemaiah ben Yoel. Prove que seu pai é do shevet Reuven. Eles diziam. Shemaiah mostrava então uma cópia da árvore genealógica de sua família. Ele também trazia 2 testemunhas que atestavam que ele era filho de Yoel, do shevet de Reuven. O Midrash nos conta a santidade da nação judaica. Quando Hashem deu a Torá ao povo judeu, as nações do mundo ficaram com ciúmes, porque eles merecem receber a Torá e nós não. Elas reclamaram. Hashem respondeu: os judeus têm um grande mérito. Suas mulheres se casaram apenas com homens judeus, mesmo enquanto viviam entre os egípcios. Todo marido judeu manteve-se fiel à sua esposa e toda esposa ao seu marido. Hashem perguntou às nações não judaicas: vocês também podem me mostrar a árvore genealógica de cada pessoa, tal como meus filhos, os judeus, podem? Quando as nações do mundo ouviram isto, elas ficaram em silêncio. Elas tiveram que admitir que não provinham de uma família casta como os judeus. Para mostrar a todas as nações a grandeza do povo judeu, Hashem, em uma voz alta e ressonante, ordenou a Moshe: conte os judeus e estabeleça o shevet de cada um. Todas as nações do mundo ouviram esta ordem. Elas então entenderam a grandeza de Bnei Israel. Outra razão por que Hashem quis que os judeus fossem contados. Imagine que você está entre os judeus que serão contados no deserto. Você se colocaria diante de Moshe, Aharon e os Nessiim? Como você se sentiria?
É uma experiência emocionante. Você estaria face a face com os líderes de Torá da nação judaica. Cada judeu que se aproximava, Moshe, o grande profeta de Hashem, e Aharon, o sagrado Cohen Gadol, escutavam seu nome, olhavam para ele e o abençoavam em silêncio. Desta forma, cada judeu ganhava o zehut de ser abençoado pelos maiores homens da nação. Cada pessoa sentia quão importante ela era aos olhos de Hashem. Hashem quer que sintamos como cada um de nós é importante para ele. O Midrash mostra este ponto com uma parábola. 2 tipos de pérolas. Certa vez havia um comerciante que vendia todos os tipos de pérolas. Todo ano ele viajava para uma feira em uma cidade grande. Alguns dias antes da feira, ele sempre ficava muito ocupado empacotando sua mercadoria. Ele usava 2 tipos de caixas, grandes e pequenas. Dentro das caixas grandes ele colocava pilhas de pérolas. Ele enchia as caixas até em cima e as lacrava sem contar as pérolas. No entanto, cada pérola que ele colocava nas caixas pequenas eram embrulhadas cuidadosamente. Então, em um caderno especial, ele anotava seu tamanho e seu formato. Quando o comerciante chegava à feira, ele abria as caixas pequenas com muito cuidado e checava cada pérola. No entanto, o conteúdo das caixas grandes ele simplesmente espalhava sobre a mesa. Qual a diferença entre elas? A resposta é que as caixas grandes continham imitações de pérolas. Elas podiam parecer verdadeiras, mas de fato eram feitas de vidro e valiam tão pouco que o comerciante nem perdia seu tempo em contá-las. Mesmo que algumas dessas pérolas de vidro se perdessem ou fossem roubadas, isto não lhe importava muito. Mas as pérolas nas caixas pequenas eram verdadeiras. Cada uma valia milhares de dólares. O comerciante as contava de novo e de novo para se assegurar de que não havia perdido nenhuma delas. A chave para a parábola. Aparentemente, Bnei Israel e as nações do mundo podem parecer iguais. No entanto, a Torá nos conta que Hashem contava apenas Bnei Israel repetidamente. Ele não se incomodava em contar as nações do mundo. Ele conta somente as pérolas verdadeiras. A Torá nos ensina que, aos olhos de Hashem, cada judeu é uma pérola de valor inestimável. Qual foi o resultado da contagem? Moshe, Aharon e os Nessiim passaram um longo tempo recebendo e contando as moedas. Quando todas as moedas foram contadas, Moshe chegou a estes resultados. Shevet Reuven, 46.500, Shimon, 59.300, Gad, 45.650. Yehudá, 74.600. Issachar, 54.400. Zevulun, 57.400. Efraim, 40.500. Menashe, 32.200. Binyamin, 35.400. Dan, 62.700. Asher, 41.500. Naftali, 53.400. No total, 603.550. 603.550 homens judeus acima de 20 anos foram contados no mês de Iyar de 2.449. Observe o quadro acima. Você sabe qual chevette está faltando? É o de Levi. Este chevette foi contado separadamente, conforme explicaremos mais adiante nesta paraxá. A Torá continua nos contando como os Shevatim acamparam no deserto. Os 3 acampamentos no deserto. No deserto havia 3 acampamentos distintos. Primeiro, Mahané Shekhinah, o acampamento da Shekhinah. Este era o nome dado à área do Mishkan. Os outros 2 acampamentos ficavam em volta do acampamento da Shekhinah. Segundo, Mahané Leviá, o acampamento dos Leviim. Os Leviim acampavam em torno de todos os lados do Mishkan. A cada uma das famílias Leviim era designado um lugar fixo. As famílias de Moshe e Aharon tinham o local mais honrado. Elas acampavam na entrada do Mishkan. Eram como guardas posicionados à entrada do palácio do rei. Por que Hashem ordenara? Vocês guardarão o Mishkan. Os Coanim e os Leviim ficarão de guarda em certos lugares em volta do Mishkan, até mesmo à noite.
É claro que Hashem não precisa de guardas para cuidar de seu lugar sagrado. Ele sozinho poderia protegê-lo melhor do que qualquer guarda de carne e osso. Ainda assim, ele ordenou os Leviim vigiassem o Mishkan. Um rei tem seu palácio cercado de guardas, a fim de que seja honrado. E, portanto, Hashem deu aos judeus a oportunidade de honrá-lo e ao seu Mishkan. Terceiro, Mahané Israel, o acampamento de Bnei Israel. Estes acampamentos ficavam em volta do acampamento dos Leviim, como explicaremos na próxima sessão. 3 Shevatim acampavam em cada um dos 4 lados. Como o acampamento de Israel era organizado? No mesmo dia que Hashem ordenou a Moshe contar Bnei Israel, ele também lhes disse: Eu quero organizar Mahané Israel, o acampamento externo. Dividam os Shevatim, tribos, em 4 grupos de acordo com minhas instruções. Cada grupo acampará em um lado diferente do Mishkan, sob sua própria bandeira. Um chevette de cada grupo será o líder. Foi assim que Hashem disse a Moshe para dividir os 4 grupos. Primeiro, o grupo foi chamado de Degel Mahané Yehudá. Ele acampou no lado leste. Shevet Yehudá seria a tribo líder. Neste grupo estavam também Shevet Sahar e Shevet Zevulun. Segundo, o grupo foi chamado de Degel Mahané Reuven. Ele acampou no lado sul. Shevet Reuven seria a tribo líder deste grupo. Neste grupo estavam também Shevet Shimon e Shevet Gad. Terceiro, o grupo foi chamado de Degel Mahané Efraim. Ele acampou no lado oeste. Shevet Efraim era a tribo líder. Neste grupo estavam também Shevet Menash e Shevet Binyamin. O quarto grupo foi chamado de Degel Mahané Dan. Ele acampou no lado norte. Shevet Dan seria a tribo líder deste grupo. Neste grupo estavam também Shevet Asher e Shevet Naphtali. De acordo com alguns dos nossos sábios, Bnei Israel viajavam na mesma formação na qual acampavam. O Mishkan ficava no centro, os Leviim em volta dele e os 12 Shevatim ao redor dos Leviim. Quando Yaakov, nosso patriarca, abençoou Yehudá, ele o comparou a um leão. E quando Moshe deu sua bênção final, ele também comparou Shevet Dan a um leão, por causa de sua imensa força. Como a de leões, estes 2 Shevatim foram escolhidos para estar à frente e na retaguarda de Bnei Israel, enquanto eles viajavam. O Midrash nos conta: quem organizou os 4 grupos nesta ordem particular? Quando o nosso patriarca Yaakov estava prestes a falecer, ele disse a seus filhos: Estas são minhas instruções exatas de como vocês devem levar meu caixão. Nenhum estranho tocará nele. Yehudá, Sahar e Zevulun o carregarão pelo lado leste, Reuven, Shimon e Gad pelo lado sul, Efraim, Menash e Binyamin pelo lado oeste, e Dan, Asher e Naphtali pelo lado norte. Yosef, no entanto, não carregará o caixão. Ele é um rei, e não é honroso para um rei carregar um caixão. Nem um Levi deve carregá-lo. Seus descendentes servirão um dia no Mishkan e carregarão o Aron de Hashem. Não seria apropriado para alguém cujo chevette transportará o Aron de Deus carregar o caixão de um ser humano. Hashem honrou os arranjos de Yaakov. Ele não os mudou. Se Hashem alterasse a ordem de Yaakov, isso teria causado briga entre as pessoas. Mas agora, nenhum chevette poderia protestar contra a posição que lhe fora dada. Todos os Shevatim sabiam que tudo havia sido arranjado dessa forma por Yaakov. O Midrash explica como cada chevette sabia onde terminava seu acampamento. Uma rocha milagrosa que fornecia água acompanhava Bnei Israel no deserto. Ela era conhecida como o poço ou fonte de Miriam, porque dava água pelo mérito da Tzadeket Miriam, irmã de Moshe. Sempre que Bnei Israel se preparavam para acampar, os 12 Nessim se levantavam e entoavam uma canção de louvor a Hashem. Isto fazia com que a água daquela rocha milagrosamente jorrasse e formasse rios. Um rio rodeava o acampamento da Shekhinah, de modo que todo mundo sabia onde o acampamento terminava. Outro rio marcava os limites do acampamento dos Leviim e um terceiro o acampamento de Israel. Pequenos córregos se formavam a partir destes rios principais e delimitavam as fronteiras entre cada chevette e até mesmo entre uma família e outra.
A água do poço de Miriam fazia com que grama e árvores brotassem nas margens dos rios. As árvores davam frutos deliciosos que tinham o sabor do Olam Rabá. Vamos continuar em outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!